Oi, pessoal! Então, como eu falei para vocês, hoje no programa Carol Transforma Você, teremos o nosso quadro de exercícios e a entrevista com o Dr. Eduardo Guimarães Camargo, falando sobre saúde da mulher, sobre a passagem do tempo e como a gente precisa se envolver nestes novos tempos. Vem comigo? Oi, gente! Como prometido, terceiro exercício da nossa progressão, da nossa sequência de membros superiores. Hoje a gente vai trabalhar ombro, né? O ombro, gente, ele é bem importante e a mulherada às vezes dá uma ignorada no coitado do ombro, né? Não pode. Por quê? Porque ele é que faz a nossa segurança para o braço. Ele que faz a interseção, né, com o pescoço, com o trapézio. E a gente precisa fortalecer essa musculatura para a gente poder aguentar. Os homens, como tem a genética, né, mais favorecida na parte muscular superior, para eles acaba sendo um pouco mais fácil. As mulheres aí, como tem um pouco mais de dificuldade, né, sente mais, né, o peso, precisa de impor mais, ter um condicionamento maior, acaba às vezes fugindo do treino de ombro, né, de membros superiores como um todo, mas ombro então nem se fala. Então, como é que a gente vai fazer esses exercícios hoje? Naquele esquema de sempre, para quem está em casa, caixinha de leite, garrafa PET. A minha recomendação agora é que seja pouca carga, tá, gente? Pouco peso para não sobrecarregar a articulação. A maioria do pessoal não tá treinando, né? Não tá tão condicionado assim. Então, pouca carga para fazer as nossas repetições. Bora lá então! Como estou na academia, né? Pego os pezinhos, posicionamento de pé mais ou menos na largura do quadril, contração abdominal, que é engolir o umbigo, que a Prof. Carol tem falado para vocês direto. E aí, ó, elevação lateral. E volta. Gente, o que acontece nesse exercício? A galera, ó, lá em cima. E bora bater as asas, né? Não pode. É até a altura do ombro. E volta. Outra coisa que acontece, ó, swing de corpo. Tá elevando o peso e faz o movimento de corpo. Também não pode, porque aí tira a força do membro que a gente está querendo trabalhar. Então, ó, vai até a altura do ombro e volta. E aí tu pode começar também com séries pequenas. 3 vezes de 10 repetições, 3 vezes de 12 repetições, até tu te acostumar com o movimento e com a carga que tu tá usando. Se tu já é um nível intermediário avançado, não tá treinando na academia e não tem os pesos em casa, tu pode fazer o esqueminha da garrafa PET. Coloca água ou areia e vai definindo a carga de acordo com aquilo que tu consegue. Mas galera, segue a dica. Isso vale para qualquer exercício, na academia, em casa, onde tu estiver. Se tu precisar balançar o teu corpo em demasia para fazer a subida do peso, não tá legal, tá errado. Precisa, ó, trabalhar o desenvolvimento da musculatura que tu tá realizando o exercício. E toda vez que eu movimento o meu corpo, eu tiro o peso, tiro a função daquele grupo muscular que a gente está trabalhando. E aí, não tem necessidade de fazer o exercício, entendeu? De ombro, então, o nome dele é desenvolvimento e vocês podem fazer ele sentado e na versão unilateral. Eu vou fazer agora em pé e normal, tá? Vou mostrar pra vocês normalzinho pra cima. Vou mostrar pra vocês direitinho toda a versão, a unilateral e a bilateral. E
Tu pode escolher se quer fazer em pé ou sentado. Lembrando que se tu for fazer sentado, não pode te jogar na cadeira, né? Tem que sentar, postura, né? Manter a coluna correta, contração abdominal, tudo aquilo que a Prof. Carol vem falando massivamente para entrar na tua mente. Até rimou. Vamos lá então? Pego os meus pezinhos. Alinhei, né, mais ou menos na largura do quadril. Minha coluna tá retinha, meu umbigo tá grudado nas costas. E ó, elevei o braço na altura do ombro, não é aqui embaixo e não é aqui em cima. É ó, a altura do ombro. Quando eu for fazer o movimento, eu elevo e desço até a altura do ombro. E vai de novo. E aí, gente, é aquelas nossas repetições. Estamos falando de ombro ainda. Mulherada foge do ombro, então 3 de 8, 3 de 10, 4 de 8, para pegar o condicionamento. Devagarinho. Se tu precisar baixar o braço, é hora de parar. Gente, como eu falei para vocês, temos como realizar de um braço e outro, né? Não precisa ser os dois ao mesmo tempo. Então, continua aquela postura. Um braço atrás, contração abdominal, alinhou e ó, eleva e vai. Devagarinho, volta até a altura do ombro. O pé continua mais ou menos na largura do quadril. E aí, lembrando sempre, né? Se for fazer por tempo, conta para poder fazer a mesma coisa do outro lado. Mas o melhor é fazer a contagem mesmo. E aí, descansa um lado, repete com o outro braço. Curtiram os exercícios de membros superiores? Gente, na semana que vem nós vamos fazer um review. Vamos passar por todos esses exercícios para tu memorizar bem e já construir na tua casa os teus exercícios, o teu treino, porque já tem bastante coisa aí na nossa tela. É só tu procurar Carol Transforma Você que vai ter um monte de exercícios para você fazer em casa. E segue aí com o programa, tá bom? Estamos de volta com o nosso quadro Papo em Movimento e hoje eu tenho a alegria de receber o Dr. Eduardo Camargo e eu tô até nervosa, já vou até falando que tô nervosa e depois no final vou contar para vocês por que eu tô nervosa. Dr. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite e conta para mim o que tu tá fazendo hoje, né? Oi, Carol, tudo bom? Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de poder participar e poder falar contigo. Gosto muito de ti. Eu aqui te amo. Carol, fazendo assim bastante, né,
que a gente está enfrentando pandemia, né? Então, trabalhando bastante, a gente realmente está vivendo uma época assim completamente diferente, né, do que a gente imaginava que pudesse viver. E eu dou aula na universidade. Esse semestre a gente teve um desafio muito grande, que é fazer aula online, né, para a parte teórica do curso de medicina, né, ali da Fevale. Então foi bem legal, foi uma experiência bem interessante, mas te confesso que é um desafio. Então, assim, fazendo 300 coisas ao mesmo tempo para conseguir dar conta de tudo esse semestre. Conta para mim, tu é um endocrinologista e eu sei que tu tem um monte de formação. Fala aí para mim. Sim, assim, ó, eu me formei na Universidade Federal de Pelotas. Depois eu fiz residência em clínica médica, em medicina interna, no Hospital Conceição, em Porto Alegre, endócrino no Hospital de Clínicas, e aí fiz depois ali no Clínicas meu mestrado e doutorado na área de diabetes também, né? Então, vim para Novo Hamburgo, já estou em Novo Hamburgo trabalhando, morando em Novo Hamburgo já há 16 anos, né? E, enfim, hoje faço as minhas atividades de consultório e as atividades na universidade. Graças a Deus, as de consultório, tá? Doutor Eduardo, conta para mim quem é que precisa procurar um endocrinologista, em que momento eu preciso procurar um endocrinologista? Porque as pessoas às vezes não têm eu confesso por mim mesmo, né, que a endocrinologia entrou na minha vida por causa de um problema que eu tive, né, e eu não tinha nem a noção, né. Uhum. Então, assim, em que momento é necessário eu procurar um endocrinologista e se existe uma sintomatologia ou não, eu procuro por prevenção? Existe dois momentos, assim, na verdade, a gente faz a parte preventiva, então as pessoas vêm para fazer uma avaliação geral, como a gente tem uma formação de clínica geral, né? A gente acaba fazendo a parte preventiva, e preventiva no sentido assim de hábitos de vida, alimentação, né, estímulo à atividade física, que eu acho que é uma coisa que é o mais difícil de tu ir trabalhando com as pessoas, mas é uma coisa importante, né? E a parte de tratamento, porque hoje o endocrinologista trata obesidade, diabetes, problemas de tireoide, problemas de crescimento, né? Enfim, todas as alterações hormonais que geram problemas de saúde. Infelizmente, diabetes e obesidade são patologias crônicas, são doenças crônicas, no mundo inteiro vem aumentando muito, e a gente acaba tratando. A pandemia, né, também, se tornou uma Exatamente. pandemia, né? Exatamente, a gente tem já, assim, globalmente, o mundo ele está mais doente do ponto de vista de obesidade e do ponto de vista de diabetes também. Então a gente acaba tratando, né, faz a prevenção, né, mas acaba também tendo um volume muito grande desse tipo de patologia no consultório, né, acaba vendo muito isso. E a mulher, ela é mais suscetível a essas mudanças, a esses problemas, assim, mais do que o homem ou não? É igual, assim? Não, mais suscetível. A maioria das doenças endócrinas, né, ligadas às alterações hormonais, são mais frequentes em mulheres. Tá? Obviamente, os homens têm também, principalmente a questão de diabetes, a gente vê um aumento, uma prevalência, uma quantidade muito maior em homens do que em mulheres, né? Embora eu vou te dizer que hoje com o estilo de vida das mulheres, trabalhando, né, às vezes com turno dobrado, cuidando da casa, dos filhos, elas também estão aumentando de peso e estão com uma frequência maior de diabetes, né? Nos preocupa muito, assim, meninas na adolescência, ali, vamos botar meninas entre 10 e 13 anos, a incidência de obesidade aumentou enormemente, né? Então as mulheres, sim, estão hoje em dia mais vulneráveis para essas doenças. E fala uma coisa para nós aqui, que a gente escuta direto na academia, e tu deve escutar no consultório também. Existe o tal do metabolismo lento, hein? Que a pessoa diz que eu não emagreço porque eu tenho metabolismo lento. Existe, na verdade, assim, ó, o ganho de peso, o aumentar de peso decorrente dos hábitos alimentares, decorrente do sedentarismo e uma parte pequenininha decorrente da genética,
vão deixando o teu metabolismo mais lento. Eu sempre explico assim, a obesidade, né, o excesso de gordura, ele não é simplesmente um tecido de depósito, é um tecido que se organiza, é um tecido hormonal, ele se organiza para se manter. Então, sim, ele vai, com o passar do tempo, diminuindo o teu metabolismo. O que não quer dizer, né, que tu não consiga acelerar. Eu acho que, por exemplo, o exercício é hoje a ferramenta que a gente deve incentivar as pessoas a fazer, né? Começa devagarinho, vai se condicionando, mas hoje é essencial que tu, junto com uma boa alimentação, tenha atividade física para acelerar o teu metabolismo. E no consultório aparece muita gente que não faz atividade física, que tu tem que insistir para a pessoa procurar uma academia, procurar um Uhum. profissional, ou já é um hábito comum das pessoas? Não, infelizmente não. Eu vou te dizer assim, quem vem geralmente para prevenção, né, vem para ver como é que tá no geral, vem já fazendo exercício, praticando, até porque tem às vezes um histórico familiar, viu o exemplo de doença na família, né? Então tá querendo se cuidar, já vem fazendo. Agora, quem vem já com doença, com obesidade, precisa perder peso, ou mesmo com diabetes, qualquer outra patologia, porque às vezes tu vai no consultório para avaliar crescimento, tu vai para avaliar tireoide, e eu avalio essa questão da obesidade, dos hábitos de vida. É muito difícil, as pessoas geralmente não se exercitam, né? E é muito difícil tu estimular a pessoa a fazer atividade física, né? Ela às vezes não entende que não é só comer, É né? Muito muito. difícil, muito difícil. Mas a gente consegue, eu acho que a gente tem que ir insistindo, né? Tem que, geralmente eu recomendo que procure, tu não consegue fazer sozinho, então pede ajuda de um profissional, vai buscar auxílio para tu poder engrenar uma atividade física. É difícil realmente tu começar sozinho. Aí tem sempre, né, Carol, aquelas desculpas, assim, porque é inverno, tá frio. Hoje eu levantei para fazer, eu faço exercício praticamente todos os dias. Hoje estava 4 graus, eu te confesso assim, é difícil, né? É difícil Olha, sair da cama. os parabéns, porque eu, como profissional de educação física, não consigo sair às 4 da manhã. Não, 6h30, 6h30. Né? Mas tu vê a gente entende assim quando as pessoas dizem que é realmente porque tu tem que ter, até porque, digamos, na obesidade, o próprio tecido gorduroso, obviamente ele pesa mais, então tu vai ter uma dificuldade maior para iniciar o exercício, tu perde muita massa muscular, né? Exatamente. E, doutor Eduardo, existe algum. Eu não sei se é assim que é a expressão que eu gostaria de usar, Uhum. mas eu vou me fazer entender. Existe algum desregulador endócrino, de modo que algum fator externo que faça com que a gente vá parar no consultório do doutor Eduardo? Tipo, enfim. Sim, é bem interessante. A gente usa um termo que chama disruptor endócrino. Disruptor, ele vai desregular o metabolismo, ele vai desregular o sistema endócrino. Hoje se estuda muito os disruptores hormonais, porque eles estão muito presentes na nossa alimentação. Então, principalmente nos alimentos industrializados, aqueles alimentos mais processados, contém substâncias conservantes, corantes, enfim, um monte de substância química que acaba mexendo no teu eixo hormonal, todos os eixos hormonais, na verdade, né? Então, sim, muitos vêm às vezes porque estão com hábitos pela pressa, pela rotina do dia, e isso a gente tem que sempre considerar, né? As pessoas estão se alimentando com o que tem, às vezes não tem tempo, vão lá e comem o que tem. Só que isso vai ativando o teu sistema, vai desregulando o teu sistema hormonal, né? Então, os disruptores hormonais, muito com refrigerante, né? Muito esses sucos de caixinha, né, que teoricamente as pessoas olham, é suco, né, mas não se dão por conta que tem uma quantidade enorme ali de corante, de açúcar, E o e esses frango? para mim são os principais. E o frango? O frango esse que eles usam os melhoramentos de performance e tal, também tem uma influência na gente? Tem alguns estudos que dizem que sim, que as carnes no geral, pelo estímulo de alimentação do cativeiro, elas poderiam. Alguns dizem, usa hormônio, né? A gente não sabe direito como é que funciona. Provavelmente sim, né? Mas
o efeito disso, na prática, fica sempre abaixo quando a gente compara a quantidade, porque geralmente, tá, se tem frango de cativeiro, eu não vou comer. Às vezes, para tu pegar um frango caipira é muito difícil, né, para te alimentar. Então, tu não vai comer nada hoje em dia, né, porque tudo É, é industrializado, né, nessa parte. Mas a adição do componente é que faz mal. Por exemplo, se eu pegar uma carne de gado e eu adiciono, depois dela cortada, eu adiciono corante para dar mais cor, para deixar ela mais atrativa na hora que eu for comprar. Então, isso talvez faça mais mal do que propriamente a alimentação que aquele boi recebeu. Então, para tudo hoje, o ideal é tu comer quantidades controladas, não exagerar, porque na prática o que causa o grande problema é o excesso, é tu comer demais, né? sim. E uma coisa que agora até deu uma parada, nem escutei mais, mas eu acho que até foi em função de pandemias e coisa, mas sobre modulação hormonal. Uhum. A modulação hormonal eu vou te dizer assim, ainda continua, tá? É uma forma de tentar vender um produto, sendo bem direto assim, né? Quem prescreve modulação hormonal, na verdade, quer vender um produto, quer vender uma propaganda de anti-envelhecimento, de saúde, de equilíbrio hormonal, né? Quando na verdade isso não existe. As modulações hormonais elas são baseadas em muita reposição de hormônio, né? Muita, então a gente vê muito. O endocrinologista acaba vendo no consultório os efeitos colaterais dessas modulações hormonais, porque hoje talvez seja a principal causa de uso de testosterona em mulheres, né, dando efeitos colaterais assim muito importantes que variam desde hepatite, nódulos hepáticos, até sangramentos, virilização, masculinização, né? Então, assim, eu não recomendo, não acho uma prática ética. Eu sei que é feito por médicos, muitas vezes, mas algumas nutricionistas, outros profissionais de saúde, não acho ético, né, o uso. E a gente acaba vendo mais os problemas, né? Depois, para tu tirar a testosterona da pessoa, leva meses, né? Nos homens, a gente vê às vezes homens de 20 e poucos anos usando testosterona para prevenir envelhecimento e ficando dependente, ficam inférteis, completamente dependentes da testosterona. Ah, não, mas é bioidêntica. Desequilibram totalmente o funcionamento do corpo, né? Aos 20 anos de idade, quando o corpo está funcionando a milhão. A milhão, né? E outro grupo assim que está muito suscetível a esse tipo de uso é o homem na faixa dos 50 que quer melhorar suas performances, que, né, hoje o homem também busca um envelhecimento de qualidade. Mas aí o que acaba acontecendo? Ficam dependentes do uso da testosterona, porque quando eu não tenho problema de testosterona e eu uso, eu paro de produzir. Então eu sempre digo, cria uma dependência ao remédio e ao prescritor, né? Então tu vai ter que ir lá pagar, fazer injeção na vida inteira, né? E essa questão de ficar dependente, de fazer com que o corpo pare de produzir, de funcionar, isso funciona também para o Uhum. emagrecimento, né? Que às vezes a pessoa toma indiscriminadamente um monte de remédios para emagrecer e Uhum. acaba com que a tireoide não funcione mais, enfim, é mais ou menos por Uhum. aí também, né? Não, super bem lembrado, exatamente. Eu vou te dizer que é o que mais a gente vê no consultório, assim, às vezes vem com uma dificuldade enorme para perder peso, e aí tu vai conversar, a pessoa já usou, assim, tudo que tu pode imaginar, né, de medicamentos para emagrecer, teve muito efeito sanfona, e agora o corpo, ele criou meio que um mecanismo de proteção, ele bloqueia, né? E não adianta tu dar mais nada de remédio, porque não vai funcionar, né? E isso é um processo, assim, que é importante a gente conversar, porque, às vezes, no desespero, tu passa do ponto, né? Não que a gente não possa usar remédios para emagrecer, existem bons remédios, hoje limitados, né? Não tem uma grande quantidade, não tem uma grande opção, mas existem boas opções de tratamento com acompanhamento médico, fazendo por um tempo curto, que eu acho que essa é a grande dica, não usa demais. Usa um tempo curto, te puxa no exercício, te puxa. Ah, mas eu não tenho tempo, então tu não pode usar remédio. Né? Não usa o remédio se tu não vai modificar tua dieta e nem vai fazer exercício, né? A curto prazo. Porque a questão, ela é comportamental, na verdade, né?
quase que é preciso ser feito, quando a pessoa está nesse processo, uma avaliação multidisciplinar, assim, um acompanhamento multidisciplinar, né? Psicólogo, educador físico, endocrinologia, tudo para poder realmente ter um processo a longo prazo, né? Porque não adianta a gente ficar usando sempre só de subterfúgios, de querer aumentar a dose do remédio. E mulheres entrando nos 40 anos, algum cuidado, alguma indicação, algum olhar, assim, tipo, para ela se perceber, alguma coisa que ela pudesse tentar identificar e que é um sintoma de alguma coisa que não está legal? Dos 35 anos em diante, o metabolismo, tanto de homens quanto de mulheres, ele vai diminuir. Tá? Ele dá uma reduzida, talvez seja uma estratégia de defesa do nosso organismo para nos, digamos, proteger de doenças, né? Então ele acumula um pouquinho mais. E se acentua muito para a mulher perto dos 40, 45, e vai se acentuar bastante no período ali de climatério, no período perto da menopausa. Então eu acho que aí é aquela coisa que é chovendo molhado, né? O ideal, se eu não fiz exercício físico, né, que eu comece a me exercitar, porque aí eu ensino para o meu organismo que ele não precisa poupar, né, que ele não precisa reter gordura, né? Então, a alimentação, mas eu nunca fiz uma alimentação correta, agora não adianta. Sim, adianta. Muda, porque né, tu tem que fazer sempre uma programação. Se eu estou nos meus 30 anos, como é que eu quero chegar nos meus 35? Eu tenho que me programar, não muda rápido, mas vai mudar. Então, para mulheres nessa idade, de novo, não é porque eu estou falando contigo que tu é profissional da área de educação física, mas é o que a gente explica no consultório. Olha, te exercita, te movimenta, faz musculação, mantém massa muscular, né, que é uma coisa difícil, a gente vai perdendo muito dos 35 anos em diante. Porque tem que ficar 4 horas na academia? Não. Vai 1 hora, 3 vezes por semana, aí conversa com o teu educador físico, vê o que é o mais adequado para ti, mas te exercita. Doutor Eduardo, muito, muito obrigado pela participação no programa. Eu sempre peço para o convidado dar uma dica, né? E eu já pedi para tu dar todas as dicas, e hoje eu vou fazer diferente. Eu vou dar a dica para a galera. Eu vou dizer, gente, procurem o doutor Eduardo. Eu sou prova viva, prova cabal, de que ele consegue colocar os casos mais difíceis na linha. Eu cheguei para o doutor Eduardo num momento assim que eu estava muito mal mesmo, eu tenho um problema na tireoide, e hoje eu espero assim que ele trabalhe eternamente, porque quem me coloca na linha é ele. E além de tudo, né, isso eu nunca te falei, mas vou te falar agora assim ao vivo, né, para a galera. Além de ser um médico excelente, é um ser humano incrível, assim, ó. Porque médico tá cheio por aí, né? Agora a pessoa que consegue entender o outro, ter uma voz calma para acalmar a gente e tal, é muito difícil, e é por isso que eu tô contigo até hoje. Obrigado pelas suas palavras. Eu acho que, eu sempre digo, eu não faço mais do que a minha obrigação, né? Então a gente tem que atender bem, a gente que lida com pessoas, a gente tem que, né, se colocar no lugar do outro, e essas doenças crônicas realmente são difíceis, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pelas palavras, né? Espero não te ver muito no consultório, né? De vez em quando tu vai indo, que agora tu já tá numa fase tranquila, né? Então tá, muito obrigada, um excelente final de semana. Tá bom, para vocês também. Um abraço. Tchau. Tchau. Curtiu o programa de hoje? Aprendeu? Prestou atenção? Então não esquece, se tu quiser saber alguma coisa, é só mandar para mim. Pode ser sugestões, dúvidas, se ficou alguma dúvida do programa, tu pode estar enviando pelas nossas redes sociais. Não te esquece, vai lá no YouTube e te inscreve no meu canal. E também no meu Instagram, no meu Facebook, continua assistindo a gente. Beleza?